tabela periódica, ela é uma revisão para esse conteúdo, para o PISM 2. Tabela periódica que a Universidade Federal de Juiz de Fora disponibiliza, ela tem esse formato, onde as linhas horizontais na tabela aqui, a gente tem o período, né? De cada período representa as camadas. A gente tem as linhas na vertical, que são os grupos, né? E aqui dos elementos de representação, número 1, número 2, que é o grupo 1, grupo 2, o 13 ao 18 representam também a quantidade de elétrons que esses elementos têm na camada de valência, né? E aqui do 3 ao 12, nós vamos ter a camada de valência com aquela completa no último nível ali. Por exemplo, o ferro, ele está no quarto período, né? Então, quer dizer que o ferro tem a camada 4s2 completa, mas ele termina sua configuração eletrônica em 3d6. O 3d6 é seu subnível mais energético, sua camada de valência é o 4s2. Isso vale para todos os elementos ali do quarto período, 12 elementos de representação, desde o escânio até o zinco, tá? O que nós temos que estar atento para o PISM 2 na tabela periódica, além da sua organização ali, é a questão da eletronegatividade. A eletronegatividade é a propriedade que ela mostra a tendência do átomo de ganhar elétrons, a eletronegatividade, e ela vai aumentar no seguinte sentido. Os elementos mais à direita da tabela periódica, mais em cima, eles são os elementos mais eletronegativos. Por exemplo, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Os gases nobres não entram nessa contagem. O flúor é o segundo mais eletronegativo e o nitrogênio o terceiro mais eletronegativo, tá? Além disso, outra questão, além da eletronegatividade, que é a capacidade de atrair elétrons, isso influencia muito na ligação química, nós também temos que ter uma noção dos estados de oxidação. Se você sabe lá a camada de valência, por exemplo, do grupo 1 ali, já fica mais fácil você entender que o grupo 1 ele tem NOx, ou número de oxidação, né? 1. O grupo 2, 2. O grupo 13, ele vai ter alumínio, ele, por exemplo, tem mais 3. O grupo 17, os halogênios, eles recebem um elétron quando eles não estão com oxigênio, formando uma ligação iônica. Então, eles recebem um elétron, então eles adquirem carga menos 1. O enxofre, o grupo do oxigênio, os calcogênios, ali onde tem o enxofre, ele tem a camada eles recebem 2 elétrons, então o NOx mais comum ali é menos 2. Lembrando que na presença de oxigênio, dos elementos abaixo ali do oxigênio, do enxofre em sequência, a gente tem uma variação de NOx no grupo 16, tá? O grupo 15 tem 5 elétrons na camada de valência, então precisa de 3 elétrons para se estabilizar. Então, quando ele também não está na presença do oxigênio, ele vai ter um NOx de menos 3 ali, por exemplo, o NH3, o NH3, por exemplo, você vai ter um NOx do nitrogênio sendo menos 3, porque ele tem uma eletronegatividade ali, né, mais acentuada, então os elétrons estão mais próximos do nitrogênio do que do hidrogênio. E o NOx do hidrogênio é mais 1, então vai fazer com que o NOx do nitrogênio seja mais 3 nesse composto, certo? E além disso, a massa molecular que nós vamos aprender aqui na primeira questão, relembrar como a gente faz isso. Aqui, por exemplo, a gente tem 3 compostos para a gente resolver, calcular a massa desses elementos. E aí, por exemplo, primeiro, a ureia, eu vejo aqui, ó, a massa atômica 12, do oxigênio 16 aproximadamente, do nitrogênio 14 e do hidrogênio 1, e vou fazer a continha. Como que faz a conta? A massa molecular de um composto, ela vai ser o quê? A massa molecular
vai ser o número de compostos. Por exemplo, eu tenho um carbono vezes a massa dele, que é 12, mais a quantidade de oxigênio, que é 1 vezes a massa dele, que é 16, mais a massa aqui, ó, a gente tem 2 nitrogênios e 4 hidrogênios, então vai ser 2 vezes a massa do nitrogênio, que vai ser 14, quer dizer, e 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Então, fazendo essa continha aqui, resolvendo, né, as multiplicações depois da divisão, depois a soma, né, você vai ter ali o valor de 316 gramas por mol. Do átoce do tiosulfônico, por exemplo, mesma coisa, vou fazer a massa, a quantidade de hidrogênio vezes a massa dele, a quantidade de enxofre vezes a massa dele e a quantidade de oxigênio vezes a massa dele, né? Seria isso aqui. 3 vezes 16. Resolvendo as multiplicações, depois a soma, a gente vai achar um valor de 114 gramas por mol de H2S2O3. No bórax, a gente tem uma condição aqui que é um sal hidratado, né? E aí, o que você vai fazer? A mesma coisa, você vai fazer lá a massa do sódio vezes, aliás, a quantidade de sódio vezes a massa dele, mais a quantidade de boro vezes a massa dele, mais a quantidade de oxigênio vezes a massa dele, mais 10 vezes a quantidade de hidrogênio, né, 2 vezes a massa dele, mais a quantidade de oxigênio vezes a massa dele. Resolvendo essas continhas, né, o que está entre parênteses, a gente resolve primeiro. Resolvendo a continha aqui, a gente vai achar um valor de 378 gramas por mol. Basicamente, é assim que utiliza a tabela periódica para calcular a massa molar. Uma outra questão disso, ó, em um ambiente depósito de lixo, vários gases são queimados continuamente. A molécula do principal gás que sofre essa queima é formada por um átomo de carbono e átomos de hidrogênio. O peso molecular desse gás em unidade de massa atômica é igual a... De que gás está sendo falado? É um gás que tem um carbono e átomos de hidrogênio. Um carbono e 4 átomos de hidrogênio. A gente está falando aqui do metano. Como que a gente sabe que é o metano? Bom, o carbono ele faz 4 ligações. Se a estrutura só tem carbono e hidrogênio, quer dizer que as 4 ligações do carbono vai ser feitas com hidrogênio. A gente dá uma olhada conferida na tabela periódica. A massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1. Então, o que a gente tem que fazer? A massa molecular desse composto vai ser 1 vez a massa do carbono, que é 12, mais 4 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Isso aqui vai dar 16 gramas por mol. A massa seria essa, certo? Aqui eu te agradeço, né? Peço que deixe as dúvidas nos comentários, compartilhe, né? E vamos junto para esse processo de resoluções de questões aí que vão ajudar a revisar para o PISM 2.